apresentação oficial. Bom dia a todos, meu nome é Cláudio Tinoco Mesquita, sou coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense. Com muita alegria, gostaria de saudá-los e saudá-los os que estão participando dessa transmissão, e em especial os professores Taine Oliveira, Aline Paz, da Universidade Federal Fluminense, que vão estar hoje com a gente discutindo o tema da desinformação, né, também vulgarmente conhecido como fake news, durante a pandemia do Covid-19. Uma coisa nunca antes vista por nenhum de nós, pouquíssimas pessoas, né, existem pessoas no mundo que viveram há duas pandemias, né, mas acredito que nunca viveram essa pandemia de informações, que foi até recentemente cunhada pelo diretor-geral da Organização da Mundial de Saúde como uma infodemia, né? Uma pandemia de informações que tem feito, eu acredito que um mal muito grande às pessoas. Pessoas aí expondo-se a comportamentos errados, a situações equivocadas, não só pessoas leigas, né, mas pessoas, inclusive, da área, né, profissionais de saúde, e na pressão de quererem ajudar o próximo, sempre com boas intenções, têm sido, às vezes, estragados por informações que não conseguem depois confirmação. Então, a nossa dinâmica vai começar agora com a apresentação da professora Taine Oliveira. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. Nos próximos 20 minutos, ela vai falar para a gente sobre o que é isso, o que é desinformação, como combater. Depois a gente passa direto para a apresentação da professora Aline Paz, e depois a gente vai permitir um debate com o envio das perguntas que vocês quiserem pelo chat e também pelo canal do YouTube. Bom dia, professora Taine. Está contigo a palavra. Obrigado por ter feito. Bom dia, Cláudio. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês debatendo esse tema, né, que é o tema central da minha pesquisa. Como o professor Cláudio falou, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, né, tenho mergulhado nesse tema de desinformação e principalmente disputa sobre a informação científica há pelo menos 2 anos, né, então é um tema central, né, do meu debate. E o que eu vou trazer aqui hoje para a gente dialogar é justamente tentar entender, né, o que é a desinformação e quais são as implicações desse processo, né, o que está implicado no processo de compartilhamento, de circulação de desinformação científica, né. Muitas pessoas têm se debruçado tentando entender o que é desinformação e tentando enfrentá-la de várias maneiras, né, e a minha fala, ela vai estar muito mais pautada em perguntas do que respostas, né, a desinformação é um fenômeno extremamente complexo, né, e não dá para ser categórico, né, nessas formas de enfrentamento à desinformação. Então, minha fala, ela vai muito no sentido de trazer muitas perguntas, trazer algumas evidências científicas a partir de um estudo sistemático que eu estou realizando com um grupo de alunos e docentes da Universidade Federal Fluminense e da PUC do Rio Grande do Sul, né, trazendo algumas pistas de como enfrentá-la, né, então vai ser muito mais no sentido de gerar um debate, gerar algumas perguntas e trazer algumas evidências científicas de outros países, né. Então, primeiro ponto, a gente se depara com a classificação, né, com a conceituação de desinformação. Na literatura científica, a gente vê algumas pessoas, né, alguns pesquisadores tentando classificar a desinformação a partir de uma série de definições conceituais, nos quais a fake news ela vem emergir, né, como uma das formas de conceituar a desinformação, né, e a desinformação ela pode ser conceituada a partir de
de duas definições mais clássicas que na nossa língua a gente não consegue muito fazer essa distinção, né, que no inglês a gente tem o misinformation e o disinformation, né, que elas são centradas sobretudo na intencionalidade da informação, da desinformação, ou seja, né, uma informação intencionalmente mal formulada ou uma informação que é mal formulada por si só. Só que a questão da intencionalidade é uma classificação muito difícil para a gente dar conta cientificamente, né, porque quando a gente vê a desinformação circulando, sobretudo nos ambientes digitais, nas redes sociais digitais, a gente não consegue mensurar essa intencionalidade com uma precisão, né, então são termos muito imprecisos, né, alguns estudos científicos ainda tentam classificar a partir da linguagem, título, erro, fonte, título sensacionalista e por aí vai, mas esse tipo de classificação ainda não dá conta de uma disputa sobre a informação científica, no qual vários elementos que são relacionados à ciência vão sendo apropriados, né, como uma forma de legitimação daquela informação, de validação daquela informação, e que às vezes vai contra pesquisas científicas. No começo da pandemia, por exemplo, a gente viu uma série de documentos, né, principalmente no WhatsApp sendo circulado, com o logo da Fiocruz e do Centro Hospitalar de Niterói, né, mas não só isso, assim, se há uma apropriação desses elementos sígnicos, né, desses signos que são próprios desse ambiente científico, para poder dar uma veracidade àquela desinformação, dar um caráter, né, mais verossímil à desinformação, mas não só isso, a gente tem visto no processo de mapeamento de circulação da desinformação uma série de apropriações, por exemplo, de títulos, né, cientistas, doutores, que às vezes são pessoas que nem têm renome dentro do campo científico, mas que são acionados para poder confirmar aquele viés, aquela opinião da pessoa que está circulando a desinformação. Quando a gente passa isso para o campo científico e entende a ciência não como uma formuladora de verdades, mas como uma propositora de evidências científicas, nos quais o campo científico ele se consolida em torno de diferentes vertentes até a formação de um consenso que é próprio desse sistema democrático do campo científico, e isso ainda vai ganhando outros contornos um tanto mais complexos. Então, o próprio conceito de desinformação é muito complicado de ser colocado em caixotinhos, né, para a gente poder enfrentar. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre como que essa desinformação tem sido enfrentada no mundo, né? Como o professor Cláudio falou, a OMS já falou que a gente está vivendo uma infodemia, né? Que é essa superabundância de informações, algumas precisas, outras não, e que dificulta as pessoas a encontrarem fontes e orientações confiáveis, né? Essa é uma preocupação mundial, vários países têm se debruçado sobre a questão da desinformação a partir de várias políticas para poder enfrentar a desinformação, e a gente vê três principais formas de condução do enfrentamento à desinformação no mundo. A primeira delas é a regulação, né? A segunda é o letramento midiático e informacional, e a terceira é o fact-checking. A regulação, a gente tem visto como isso tem se configurado no Brasil, sendo utilizado inclusive como estratégia política, né? Como arma política, né? Vamos utilizar esse termo que é muito próprio dessa agenda de guerra que está sendo instaurada, né, contra a desinformação, de enfrentar a desinformação. E essa agenda de guerra é um problema muito sério, né? A partir do momento em que a gente aceita que a gente vive uma guerra, né, de informação, a gente suspende qualquer tipo de racionalidade e aceita qualquer medida que seja autoritária. E isso no Brasil a gente tem
tem visto, né, junto a esse processo de criminalização da desinformação, que é um perigo, né, para como isso está sendo conduzido em termos de debate, né, sem a participação do próprio público. Então, nos restam duas opções dentro da literatura científica e dentro dessas medidas de enfrentamento à desinformação, que é o letramento midiático informacional e as ferramentas de checagem de fato. Eu vou falar rapidamente sobre as limitações dessas duas formas de enfrentamento à desinformação. Mas, para isso, a gente precisa entender qual é o contexto da circulação da desinformação relacionada à ciência, que é o foco central da minha pesquisa, né? É fato que a gente tem um problema, e é um reflexo de um problema de uma falta de diálogo, né, que é muito próprio da crise das disciplinas da ciência, que a gente vai se fechando em termos, em jargões científicos muito próprios de cada subcampo do conhecimento, tendo uma dificuldade de levar isso ao público. Mas não é só isso, né? Não é só essa falta de diálogo que está implicado no processo de circulação de desinformação. A gente tem vivido também um momento de crescimento do ceticismo no Brasil e desconfiança e deslegitimação sobre as instituições promotoras e disseminadoras de conhecimento, entre elas a ciência e também a mídia, que é um fruto dessa crise epistêmica, né, que vai se manifestando em várias esferas e dando vozes a movimentos conspiratórios na qual a informação é um campo de disputa, né? A partir do momento em que a gente suspende a confiança sobre as instituições epistêmicas, né, a gente também perde chance de mobilização coletiva, né, e vai fragilizando com isso a democracia. Então, esse é um contexto principal da desinformação, de como a desinformação tem circulado atualmente no contexto brasileiro. É um problema de diálogo, mas é um problema também de descrença sobre as instituições epistêmicas, né? E aí eu trouxe duas pesquisas, que são duas pesquisas muito interessantes para a gente entender como que isso tem se consolidado no Brasil, né? Apesar do interesse da população pela ciência ser mais alto do que a média mundial, as pessoas se declaram céticos e só acreditam naquela informação científica quando veem suas crenças individuais reafirmadas, né? Isso vai tomar um corpo mais consistente, mais intenso, quando a informação científica, a questões controvérsias, né, a temas controversos, como mudança climática, aquecimento global, e o que a gente tem vivido hoje, o enfrentamento à pandemia. Então, para a gente enfrentar a desinformação, a gente precisa entender as dinâmicas sociais em torno desse processo de circulação da informação. Então, uma das perguntas primeiras que a gente precisa entender não é qual é a intencionalidade do sujeito que produz a informação, mas é tentar entender as pessoas que recebem essa desinformação e por que elas passam adiante, por que elas compartilham. E aí eu trouxe alguns estudos que são interessantes para a gente entender essas dinâmicas sociais. A primeira é que a pessoa compartilha a informação quando vai ao encontro das suas crenças e confirmam a sua opinião, né? Há também um sentimento, né, de pertencimento e um medo de ficar de fora aos temas que estão sendo debatidos. Então, elas compartilham as notícias que elas recebem quando vão ao encontro das suas opiniões, dos seus sistemas de crença, né, e para não se sentirem fora do que está sendo debatido. Além disso, tem outros estudos que mostram que as pessoas, elas recebem aquela informação, elas se sentem privilegiadas com aquela informação que elas receberam, e como uma forma de pertencer ao grupo e construir um capital social, elas compartilham aquela informação como uma forma de aumentar esse capital social. Então, o que essas pesquisas mostram para a gente? Que as pessoas, elas não compartilham por falta de educação, por falta de um letramento, elas compartilham conscientemente, né, de que aquelas informações podem não ser verdadeiras, mas que elas confirmam todas as suas crenças anteriores. Então, não é um problema só de letramento midiático e informacional, são problemas mais anteriores, né, a seus próprios valores e às suas próprias concepções.
Uma outra forma de enfrentamento à desinformação são as ferramentas de checagem de fato, que foram muito aclamadas durante um bom tempo aí como uma estratégia para poder enfrentar a desinformação, mas hoje a gente já começa a ver que o alcance dessas ferramentas de checagem de fato, elas não são tão grandes quanto a própria desinformação em si. Outros estudos têm mostrado que, ao se deparar com a checagem de fato, aumenta também a probabilidade da pessoa desacreditar em títulos verdadeiros, ou seja, as ferramentas de checagem de fato, muitas vezes elas podem ser contraproducentes à própria checagem de fatos em si. Né? Outros estudos têm mostrado que a desinformação ela é circular, né? Ela vai e volta. Então, na pandemia, eu acho que a gente viu isso de uma maneira intensificada, o quanto que várias informações elas são acionadas, né, as desinformações, elas são colocadas, elas são colocadas no debate público, elas ganham uma menor intensidade e depois elas ressurgem. E as ferramentas de checagem, de fato, não dão conta desse fluxo informacional sobre a desinformação. Outros estudos, né, um estudo bem recente, mostra que as ferramentas de checagem de fato, elas são utilizadas quando confirmam os seus valores anteriores, ou seja, quando confirmam seus sistemas de crença. Quando não confirmam, quando confrontam o sistema de crença do usuário, ele evita utilizar as ferramentas de checagem de fato, né? E, além disso, outras pesquisas têm mostrado essa falta de confiança nas ferramentas, né? Principalmente aqui no Brasil, como tem se configurado em torno de parcerias com a mídia tradicional, que é uma das instituições epistêmicas que estão descredibilizadas, muito em função das suas próprias atuações, né, os seus próprios conflitos anteriores, de experiências anteriores relacionadas à mídia, né, e aí a gente tem alguns exemplos, como Aos Fatos e Lupa, ligada ao Grupo Folha, e não é à toa que a gente costuma ouvir no processo de mapeamento da circulação da desinformação, acionamentos contra essas mídias tradicionais também, né, Globo Lixo, Folha Comunista e por aí vai. Então, as ferramentas de checagem, de fato, elas têm certas limitações, né, mas o que eu quero dizer com isso? Não é porque a questão do letramento e a questão das ferramentas de checagem, de fato, são limitadas em termos de estratégias de enfrentamento à desinformação que a gente não vai fazer nada. Pelo contrário, a gente tem que se debruçar em conhecimentos múltiplos. A desinformação é um fenômeno extremamente complexo que requer uma série de conhecimentos disciplinares para a gente tentar alcançar e enfrentar da melhor forma possível, através de estratégias mais eficazes, essa desinformação. Então, o que eu trago aqui nessa minha fala final são alguns estudos que dão pistas, a partir de diferentes disciplinas, de como a gente pode lidar com essa desinformação, baseado no estudo sistemático que eu tenho feito em torno da desinformação que eu falei inicialmente, né? Então, existe um efeito de influência contínua, né? Os estudos têm mostrado esse efeito de influência contínua, que apesar das retratações e verificações terem um alcance menor, quando o participante reflete sobre o seu próprio sistema de crença equivocada, há uma maior probabilidade dele revisitar esse sistema de crença. Então, quando a gente vai tratar a questão da desinformação, a gente tem que tratar todo um sistema anterior no qual o sujeito consolidou a sua crença em torno daquela opinião que foi formada. Outros estudos têm mostrado também que enfatizar o erro tende que a pessoa se lembre mais da informação errada do que da informação que foi corrigida. Isso a gente tem visto em algumas estratégias institucionais, governamentais, inclusive, dando ênfase maior na desinformação do que na correção e numa reflexão crítica sobre aquela informação, né? Por exemplo, o próprio site do Ministério da Saúde hoje tem a primeira página deles, tem uma série de informações que eles tentam mostrar que a informação não é correta, né? É uma iniciativa
muito boa nesse sentido, né, essa urgência que a gente tem de mapear a desinformação, só que quando você clica naquele link, ele leva a página alguma. Com isso, a pessoa, né, o sujeito que está em busca dessa informação, ele se sente desestimulado, porque ele não vai saber por que aquela informação é falsa ou não, né, mas algumas pistas multidisciplinares apontam essa urgência de um maior envolvimento dos sujeitos no processo. Então, as pesquisas mostram que os participantes que tiveram a oportunidade de procurar a informação, eles tinham menor probabilidade de reproduzir as informações imprecisas, né? Então, existem evidências de que o maior envolvimento do sujeito com aquele processo de informação, com o processamento da informação, tende ele a formar opiniões mais consolidadas em torno das informações precisas. Então, há uma urgência da gente envolver mais os sujeitos nesse processo de busca informacional. E outro estudo também mostra que as refutações, elas são mais eficazes que a advertência, que apelos à coerência, as verificações de fatos e até apelos à credibilidade. Isso a gente também tem visto nesse momento de pandemia, o quanto que a ciência tem buscado, né, mostrar o quanto somos dignos de confiança do cidadão, mas isso é uma estratégia pouco eficaz, quando as refutações, elas tendem a ser mais eficazes, né, mais frutíferas do que esses próprios apelos à credibilidade. Então, os estudos também têm mostrado que as refutações, elas devem ser diretas, sucintas e evitar enfatizar o erro, né, e os eles devem emparelhar as evidências científicas com histórias que falem e estimulem a reflexão sobre crenças e valores do público. Além disso, buscar o estabelecimento de vínculos fortes com sujeitos que já têm uma influência dentro das redes, né, das suas próprias redes que formam opiniões, principalmente nas redes sociais digitais. E outros estudos mostram a importância da gente pensar as diferenças culturais, né? Esse estudo do Xu faz uma comparação entre grupos dos Estados Unidos e da China, e mostra quanto que o consumo sobre a informação é diferente nesses dois países. Então, há uma urgência da gente trazer, de desenvolver mais pesquisas científicas para entender essas diferenças culturais na população brasileira. Algumas dicas de leitura, imagino que o meu tempo já esteja no limite, né, algumas dicas de leituras que foram referenciadas aqui nessa apresentação. Como eu falei, são só algumas pistas, né, em torno do estudo sistemático que eu estou realizando, e fica aí o meu contato para quem quiser conversar depois, debato para vocês, e agradeço mais uma vez o convite de estar aqui conversando contigo e com vocês todos, né? Espero que a gente possa debater mais posteriormente. Obrigado, professora Tayane, foi excelente. A gente vê como o assunto é importante, né? E como tem várias repercussões, né? A gente vai agora passar para a apresentação da professora Aline Paz. Ela é especialista na área de inteligência artificial, professora do Instituto de Computação aqui da Universidade Federal Fluminense, e vai falar para a gente sobre o uso dessa ferramenta espetacular que faz hoje, né, parte da vida de todos nós, né, da inteligência artificial, no combate à desinformação. Obrigado, professora Aline Paz. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente o convite, é um prazer estar aqui. Foi um prazer já ouvir a professora Tayane falando mais uma vez do assunto, é sempre um grande aprendizado. Eu sou professora do Instituto de Computação, como o professor Cláudio Tinoco falou, minha área de especialização é inteligência artificial. Eu fiz mestrado e doutorado em inteligência artificial e hoje eu atuo no Instituto de Computação, tanto na graduação como na pós-graduação, na pesquisa, no ensino de inteligência artificial. E hoje eu vou falar aqui para vocês só um pouquinho, né, um resuminho de quais são os principais métodos que têm sido usados dentro da área de inteligência artificial para combater esse problema tão grave que assola a nossa sociedade
tanto na esfera política, como a gente tem visto hoje em dia, nessa época de pandemia, como isso tem afetado também a mente das pessoas em como se proteger e se precaver dos problemas que a Covid-19 traz. E aí eu sempre gosto de começar um pouco essa apresentação, lembrando que além dos perigos imediatos que a gente vê com o espalhamento de desinformação, tem uma consequência a longo prazo de que as pessoas elas vão acabar não acreditando mais em nada. Então, se ela não consegue distinguir o que é verdade e o que é mentira, acaba que a longo termo ela não tem mais essa capacidade de julgar e de pensar e de distinguir por si só o que é uma informação boa, o que é uma informação correta e verdadeira de uma informação ruim. E como a professora Tayane mencionou também, né, é um tanto quanto difícil a gente tentar conceituar a desinformação, e tem um pouco da nossa língua não tem muito essa distinção, né, mas em inglês a gente tem o disinformation e o misinformation, mas o foco principal das pesquisas que estão sendo feitas quando a gente fala de desinformação é uma informação falsa, mas que ela é criada com a intenção de prejudicar ou uma pessoa, uma organização, um país ou um grupo. Quando essa informação é divulgada no formato de uma notícia, é aí que a gente tem as fake news. Então, isso diferencia um pouco das outras informações falsas, que são criadas, às vezes, sem a intenção de prejudicar, né, como é o caso, por exemplo, de lenda urbana, ou alguma informação que tem alguma base na realidade, que é usada para prejudicar alguém em particular, mas que não é uma informação que seja completamente falsa. Então, a gente vai focar um pouco mais aqui no primeiro grupinho. A professora Tayane mencionou também, né, de por que as pessoas têm dificuldade de identificar notícias falsas, né, tem o realismo ingênuo, a confirmação de crença, etc. E existem também alguns elementos nessas próprias notícias que fazem com que a gente, olhando de relance, tenha dificuldade em detectar que aquela notícia é falsa. Na maioria das vezes, essas notícias são escritas com esse propósito de enganar a pessoa, tem elementos verdadeiros e falsos no meio, às vezes é um tanto quanto diversificado em termos de assunto, e tem muitos ruídos, muita informação que chama a atenção, como, por exemplo, uma imagem que chama a atenção da pessoa, e aí ela vai acabar depositando a atenção dela na imagem, no título, e às vezes não se focar muito no conteúdo, que em geral é onde tem, de fato, a informação falsa. Em época de Covid, né, sempre vale a pena a gente lembrar que os perigos que vão vir a partir de acreditar em informações falsas é que elas vão se proteger menos, e com isso a gente vai acabar espalhando cada vez mais a doença. Vai ter também um uso de remédios não comprovados, o que vai fazer com que esses recursos acabem ficando cada vez mais escassos. E, além disso, existe uma certa dificuldade de divulgar as informações corretas por causa desse mar de informações que não são corretas, das informações falsas. A gente tem visto que a maior plataforma de divulgação dessas notícias falsas são as mídias sociais. Existe uma iniciativa recente do Facebook, por exemplo, de tentar combater esse tipo de disseminação de informação falsa na plataforma, mas ainda é um tanto quanto difícil de combater, principalmente nas redes privadas, como o WhatsApp, que a gente sabe que é uma das plataformas que mais permitem o espalhamento dessas notícias, muito porque é muito fácil postar informações online. As pessoas elas têm uma tendência a ler uma mensagem que está vindo de uma rede social de um jeito mais rápido, e a gente ainda tem todos os outros problemas envolvidos, que são a disseminação a partir de robôs, que conseguem espalhar uma quantidade de informações enorme, e o fato também da pessoa, muitas vezes, estar numa rede social de forma anônima, né? Ela usa um login que não necessariamente reflete o que ela é. E tudo isso causa uma sobrecarga de informação muito grande. E é aí que a inteligência artificial pode tentar ajudar. Tanto a separar um pouco o que é a informação verdadeira da informação falsa, mas também mostrar, tentar apontar dentro de uma informação falsa quais são os elementos que existem ali que vão confirmar que aquela informação de fato não é verdadeira. Então, a inteligência artificial, né, é uma área que está muito em voga hoje em dia, dentro do mundo ouve falar. Ela é uma sub-área da ciência da computação, e ela tem como objetivo dotar artefatos computacionais de comportamento inteligente. Então, essa é uma definição tanto quanto genérica, mas, ao mesmo tempo,
difícil também de aceitar, porque a gente tem uma certa dificuldade de entender o que é inteligência. Então, se nós, seres humanos, já temos dificuldade de definir o que é inteligência, ainda mais dotar o computador de um comportamento chamado de inteligente. E, em geral, quando eu defino o que é inteligência artificial, eu gosto de pensar mais nas habilidades que podem existir nos computadores e que são habilidades que nós associamos com o comportamento inteligente. Então, é a habilidade de aprender a partir de experiência, adaptar-se a situações, entender e manipular abstrações e usar conhecimento para atuar no ambiente. Então, essas habilidades que eu estou apontando aqui são as habilidades que eu uso, em geral, na minha pesquisa. Eu dividi aqui em 4 grupinhos os métodos de inteligência artificial para combater as fake news. Os 2 de cima são os métodos mais usuais, são os métodos que existem mais trabalhos desenvolvidos. E os 2 de baixo são os métodos que eu entendo como sendo mais relevantes, mais importantes, mas que eles também dependem dos 2 de cima, então eles também não existem sozinhos. E são os métodos que a gente ainda tem pouca evolução. Então, no primeiro grupo da criação de bases de dados, existem diversos sistemas que criam toda uma base de checagem de fatos. Isso pode ser feito, em geral, de 2 formas, ou a partir da criação de sistemas que pedem aos usuários para diferenciarem uma notícia verdadeira de uma notícia falsa. Então, os usuários recebem um conjunto de informações e eles vão dar graus de veracidade para aquela informação. Não necessariamente falso e verdadeiro, mas também pode ter um pouquinho de grau de incerteza envolvido. Então, aqui tem um exemplo desse sistema. Eu deixei aqui o QR Code para quem quiser consultar a bibliografia, né, a página web que está tratando desse assunto. E a gente tem um outro tipo de sistemas de criação de bases de dados também, que é a partir dos veículos de coleta e verificação de fatos. Como a professora Taine mencionou, né, vários jornais, os Ministérios da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, eles incluem em suas plataformas as notícias que são verdadeiras e falsas. E existe uma série de sistemas que vão entrar nessas páginas, nas APIs disponibilizadas por essas plataformas, e vão criar uma base de dados de informações que são verdadeiras e falsas. E por que isso é usado? Né? Para que servem essas bases? A gente vai ver que são essas bases que são a fonte principal de informação dos métodos de inteligência artificial. Mas, além disso, a partir dessas próprias bases, algumas perguntas podem ser investigadas, né? Se as notícias falsas, elas se espalham mais rapidamente do que as verdadeiras, por quanto tempo uma notícia falsa continua sendo acreditada como verdadeira, se é possível identificar as fontes, né, a proveniência de onde essas notícias falsas vieram, qual que é o papel daquele usuário, se é um usuário de fato, ou se é um robô que espalha essa notícia falsa, se ele tem algum outro papel político nessa sociedade, e como um usuário comum poderia identificar uma notícia falsa e como um especialista no assunto poderia fazer. Então, todas essas perguntas, elas podem ser investigadas, né, não necessariamente respondidas, a partir desses sistemas de bases de dados. Existem diversos desafios, né, a ideia aqui um pouco também é apontar quais os problemas que a gente ainda enfrenta nessas soluções. Um dos grandes desafios é a coleta nas redes privadas, sem invadir a privacidade das pessoas, né? Tem uma pesquisa recente da Fiocruz que aponta que 73,7% das informações falsas sobre a Covid-19, novo coronavírus, circulam pelo WhatsApp, e o WhatsApp é uma rede que tem como base fundamental ser uma rede privada e criptografada, então, às vezes, é bastante difícil de capturar informações que circulam no WhatsApp. E, além disso, na maioria das soluções é preciso que seja usado um serviço à parte para fazer essa checagem dos fatos. E, de novo, tem esse problema das redes mais privadas. Seguindo aqui um pouco, a gente tem os métodos classificatórios, né? São os métodos que vão, de forma automática, tentar dizer se uma notícia é falsa ou verdadeira, sem julgar o porquê, né? Então, aqui nesse grupo de cima, ainda é só um método que vai classificar. E a maioria desses métodos são baseados na área de aprendizado de máquina, que tem como objetivo desenvolver programas de computador que consigam resolver alguma tarefa, nesse caso aqui a tarefa seria diferenciar uma notícia verdadeira de uma falsa, a partir da própria experiência daquele mesmo sistema, que a gente reflete num conjunto de exemplos, que são, por exemplo, essas bases de dados,
e para isso eles costumam seguir alguma medida de desempenho. Então, para esse problema, por exemplo, se o sistema está conseguindo classificar bem uma notícia que ele já sabe que é verdadeira como verdadeira e uma falsa que seja falsa. E tudo isso sem que eles sejam programados de forma explícita. Então, é um conhecimento que aquele sistema vai adquirir. A gente, hoje em dia, ouve muito falar de Deep Learning, né? É uma área que está alcançando vários resultados bastante significativos na área de inteligência artificial. E aí eu gosto sempre de lembrar, né, qualquer que seja a audiência, de que Deep Learning é uma área da inteligência artificial, né? Então a gente tem aqui no entorno mais largo a inteligência artificial. Aprendizado de máquina é uma sub-área de inteligência artificial. Dentro de aprendizado de máquina, a gente tem essa área de aprendizado de representações, e só aí dentro é que a gente tem a área de Deep Learning. Então, existe aqui uma hierarquia dessas áreas, onde a inteligência artificial abrange todas essas outras sub-áreas. E os métodos atuais que têm obtido mais sucesso, de fato, eles estão dentro aqui do conjuntinho menor, que são os métodos baseados em Deep Learning. Em geral, a gente usa uma área que a gente chama de aprendizado de máquina supervisionado. O que isso quer dizer? É que o sistema, inicialmente, ele vai receber aquela base de dados com uma anotação. Essa anotação é se a informação é verdadeira ou se a informação é falsa. A partir daí, ele vai criar algo que a gente chama de classificador, né? Então, ele vai aprender, a partir dessa informação textual, a distinguir o que é verdadeiro e o que é falso, para, dados novos exemplos, ele não precisar mais dessa anotação que foi dada originalmente. Então, é uma das áreas de aprendizado de máquina, e essa área faz um uso massivo dessas bases de dados, e elas precisam ter esse rótulo, né, essa anotação, o que é verdadeiro e o que é falso, para que o sistema consiga diferenciar uma coisa da outra. Existe uma série de trabalhos recentes que tentam fazer esse tipo de classificação. Então, existem abordagens que usam apenas o conteúdo textual, né, usando esse método aqui de Word Embeddings, que também é um método usado dentro da área de aprendizado de máquina. Essa arquitetura, esse desenho aqui é de uma rede neural, né, que eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar também a respeito. Mas, além disso, eles também usam um conjuntinho de o que a gente chama de metadados, que são informações que não vêm diretamente do texto, mas que estão, de alguma forma, relacionadas e associadas com aquela notícia. E esse sistema em particular, ele não tenta classificar apenas como verdadeiro ou falso. Ele tenta classificar numa série aqui de possibilidades, né, para considerar um pouco a incerteza que o próprio sistema pode ter a partir dessa notícia. E esse, em particular, foi desenvolvido num contexto político, né, por isso que tem esse nome aqui, que é uma brincadeira que tem nos Estados Unidos a respeito de mentiras que alguns políticos podem contar. Existem também outros métodos que usam a informação contextual, a informação do texto, mas também uma informação associada à rede. Então, ao invés de usar apenas o conteúdo da notícia, ele também considera quem são os usuários que estão interagindo com aquela notícia e de onde aquela notícia partiu, né? Se for possível, capturar o primeiro usuário de onde aquela notícia começou a surgir, e também informações de metadados que os usuários podem disponibilizar nessas redes sociais. Então, aqui, um dos objetivos é não apenas diferenciar a notícia verdadeira e falsa, mas também entender qual que é o contexto em que ela está sendo divulgada. A taxa de acertos desse método aqui, né, para essa base em particular que foi estudada, foi relativamente alta. E aqui também tem o QR Code, se vocês precisarem de mais detalhes. Também foi baseado numa rede neural um pouco mais complexa do que a anterior. Alguns desafios que ainda existem nessa área, que esse processo de coleta, de anotação de dados ainda é bastante custoso, precisa um pouco de pessoas dizendo inicialmente que a notícia é verdadeira e falsa para que o sistema consiga aprender. Às vezes é um tanto quanto difícil encontrar um padrão, que é o objetivo de um sistema desses de aprendizado de máquina, porque as notícias são escritas com o propósito, de fato, de enganar. E existe um problema também que é mais intrínseco de aprendizado de máquina, que às vezes você tem dados muito desbalanceados. O que é isso? Eu posso ter muita notícia falsa e pouca verdadeira, ou vice-versa. E isso pode confundir um pouco também o aprendizado. Detectar antecipadamente, antes da propagação, também é um problema,
que provavelmente não vai conseguir ser resolvido com a inteligência artificial apenas, talvez usando alguma outra tecnologia, por exemplo, blockchain ou algo do tipo. A gente viu lá no início que precisa ter essa intenção de enganar, né, detectar a intenção a partir de um texto é algo muito difícil, e às vezes os próprios métodos de IA também podem atrapalhar um pouco, porque alguns conseguem produzir conteúdo que não é verdadeiro também. Bem, outras possibilidades vão além dessa classificação dos sistemas de aprendizado de máquina, inteligência artificial, tentarem não apenas dizer se aquela notícia é falsa ou verdadeira, mas mostrar o porquê, né? A professora Tayane falou antes que, na verdade, é muito mais importante você apontar a pessoa à refutação, mostrar para ela por que aquilo não é verdadeiro, do que simplesmente falar que é verdadeiro ou falso, né? As pessoas vão tender a acreditar e a levar mais a sério aquele sistema. E isso também pode ajudar a criar uma certa independência nos usuários para que eles consigam distinguir por si só o que é verdadeiro e falso. Então, aí a gente entra nesse grupinho de métodos que tentam apontar essas evidências, essas explicações. Alguns tentam extrair características diretamente das notícias, né? Que características são essas? Ou são informações que a gente chama de léxicas, né? A quantidade de palavras, tamanho do texto, ou categorias sintáticas, se é um verbo, se é um usado de verbo, esse tipo de coisa. Alguns também tentam capturar características semânticas, né? Por exemplo, se uma palavra tem uma conotação negativa ou positiva, qual que é a fonte daquela notícia, qual que é a qualidade associada àquilo que está sendo escrito, se aquele veículo tem algum tipo de credibilidade, qual o contexto social que aquela informação foi divulgada, e se existirem imagens, a gente também costuma representar, inserir a informação visual, né, por exemplo, usando histogramas. Então, esses trabalhos que tentam obter explicações a partir das características desses metadados, eles costumam pensar e associar esse tipo de conteúdo com os sistemas de classificação para que eles possam ajudar nesse processo de identificação dos problemas. Existe também um grande interesse em tentar explicar os sistemas classificatórios que são os obtidos a partir desses modelos que a gente chama de caixa preta. Por que é uma caixa preta? Porque ele tem uma entrada e uma saída. A gente, como pesquisador, como uma pessoa que entende da rede neural, consegue saber o que está acontecendo ali, mas não é fácil você tentar entender a resposta do sistema a partir de um conjunto de modelos matemáticos que ele usa ali no meio, né? Um conjunto de multiplicações e de transformações de funções, que é humanamente impossível de você tentar mapear e rastrear como que ele chegou numa certa decisão. Então, existem sistemas que tentam acrescentar um pouco de explicação a partir desses modelos de caixa preta. E por que a gente usa esses modelos de caixa preta? Porque eles têm um desempenho muito bom. Então, eles conseguem acertar muito. Então, existe um grande interesse em unir esses dois lados, né? O acerto com a explicação, com um pouco de interpretação. E a ideia desses sistemas é que eles vão tentar apontar em uma notícia quais são os elementos que estão indicando que ela tem informações verdadeiras, quais são os elementos que estão identificando que aquela informação é falsa, que é o que está aqui marcado de azul e de verde. Esse sistema em particular, ele usa um pouco dos comentários criados a partir de uma notícia de uma rede social, e esses comentários é que vão ser levados em consideração na hora dele aprender a distinguir um conteúdo verdadeiro de um conteúdo falso. Existem outros sistemas também que tentam mostrar um pouco mais de explicação verbal, né, de trazer o processo de refutação, que a gente tenta usar um pouco no mundo lógico, né, um pouco do racional que um sistema lógico usaria, para tentar dizer se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Então, esse aqui é um exemplo bem interessante, que ele tem o claim, né, o que a pessoa está alegando, e aí ele tem a decisão final, mas ele está mostrando por que ele chegou naquela decisão final. E isso é construído a partir de um corpus de artigos científicos, por exemplo. Um outro sistema também, que é de uma empresa chamada OpenAI, é bem recente, foi desenvolvido focando na Covid-19, então ele também permite que você faça algum tipo de pergunta, né, que você coloque uma frase ou faça alguma suposição, e daí ele vai mostrar, a partir da literatura científica, se aquela informação está sendo contradita ou não, qual a porcentagem disso e quais são os artigos que apontaram aquela contradição
ou, se não tiver uma contradição, quais são os artigos que estão dando evidências para aquela informação ser verdadeira. Então, é um sistema também que ainda está em construção, ainda tem pouca informação lá dentro, mas também é bem interessante nesse sentido de mostrar um pouco o que está acontecendo. Existem uma série de desafios aqui também, né? Esses métodos ainda têm muitas falhas na detecção, então, quanto mais em explicar as decisões, às vezes nós humanos temos dificuldade, imagina um sistema de aprendizado, né? A parte de você tentar ter uma interpretação, às vezes, tem que prevalecer a partir da taxa de acertos, então é um trade-off que é uma disputa que existe entre o desempenho e a interpretação. É um tanto quanto difícil falar que o sistema está correto ou não naquela explicação dele, e existem várias questões também associadas à causalidade, se eu estou apenas observando uma correlação, ou se eu realmente estou vendo uma relação de causa e efeito, mas o foco principal aqui dessa área é tentar mostrar o que o sistema chegou, como ele chegou em uma certa conclusão, e a partir disso tentar ajudar o usuário a tentar distinguir por si só, que aí vai para o último grupinho aqui de métodos que eu trouxe hoje, que são os métodos que tentam introduzir um pouco de alfabetização midiática no usuário, né? Então, esses métodos, eles tentam não apenas detectar e tentar explicar, mas também tentar mostrar para o usuário, criar um processo de educação, para que nas próximas notícias, nas próximas oportunidades, ele consiga distinguir por si só. E existem poucos sistemas que tentam fazer esse tipo de coisa, né? Aqui eu trouxe um exemplo de um sistema de um grupo lá da UFRJ. Na verdade, o objetivo não era detectar fake news, mas detectar mensagens que vêm de robôs. Mas a ideia vem um pouco muito junto com da explicação, né? Eu tenho notícia, eu digo que ela é falsa, que no caso eu tenho notícia, eu digo que foi produzida por um robô, e além disso eu tento mostrar para o sistema por que aquilo é uma mensagem muito mais provável de ser escrita por um robô do que por uma pessoa. Então, essa parte é super importante, mas é a parte que a gente ainda tem alguma dificuldade de avançar na área de inteligência artificial, principalmente porque não é algo que a inteligência artificial por si só vai conseguir fazer. Precisa muito das outras áreas, né? Precisa de uma multidisciplinaridade para introduzir elementos de educação e de comunicação dentro desses sistemas. Existem também alguns cursos recentes tentando ensinar as pessoas a descobrirem por si só, né, por que o seu amigo lá do Facebook pode estar errado. E essa é uma tentativa que não tem nada a ver com inteligência artificial, mas eu só trouxe aqui porque eu acho que é bastante importante para todos nós, né? E basicamente era isso um pouco que eu queria falar para vocês hoje, né? Esse é um problema gravíssimo que acomete a nossa sociedade, né? A gente já tinha ficado bastante assustado com os efeitos na política, e agora, pensando em cuidados com a saúde, talvez seja muito, muito pior, né? E esse combate eu acredito que não consiga ser resolvido dentro de uma área apenas, né? É preciso uma contribuição de um grupo de outras áreas. A inteligência artificial pode ajudar nesse processo de detecção, de caracterização, principalmente de uma informação em massa. Ainda existe um longo caminho, e é sempre bom lembrar também que, infelizmente, a inteligência artificial às vezes também pode atrapalhar se as pessoas desenvolverem sua pesquisa sem ter um conceito ético por trás, né, sem considerar que a inteligência artificial precisa pensar na sua responsabilidade com a sociedade, né, precisa desenvolver tecnologias e métodos que não aflijam a nossa sociedade. Então, isso é sempre muito importante em qualquer pesquisa, e é algo que a gente tem prestado atenção cada vez mais na área de inteligência artificial também. Então, basicamente, era isso que eu queria falar. E aí, agora, fico à disposição para as perguntas. Obrigado, professora Aline. Excelente a sua apresentação. A gente tem pergunta aqui do chat que veio, e tem pergunta que eu também queria trazer, uma para cada uma de vocês. Então, a primeira pergunta eu vou dirigir à professora Aline, e a segunda é para a professora Tayane. Professora Aline, como médico, eu recebo muita pergunta assim: Cláudio, isso é verdadeiro? Todo dia eu recebo algum tipo de mensagem. Às vezes é muito fácil para mim ver que aquilo é falso. O álcool protege do coronavírus,
comer alho. Outro dia um parente meu falou, a cápsula com óleo de coco protege do coronavírus, porque são coisas que ficam reunindo. E como médico a gente acompanha, né? Todo dia a gente recebe artigos das principais revistas e é fácil da gente responder. Mas às vezes vêm perguntas e questões que eu não sei. Aí eu respondo assim, não sei te responder. E já teve vezes que eu perdi mais de 1 hora para poder pegar a resposta. Eu sou médico, né? Então sou treinado a procurar artigos médicos. Entrei no PubMed, procurei o assunto. Aí tinha artigos que falavam outra. Eu li o artigo, não consegui chegar a uma conclusão, depois fui no site da OMS. Recentemente aconteceu isso com uma notícia que a própria OMS veiculou no Facebook, mas não tem no site dela. Eu vou te falar qual é a situação. No Facebook da OMS, está dizendo que correr de máscara é perigoso. Fazer exercício de máscara é perigoso. E se o exercício é ao ar livre, as pessoas devem fazer sem máscara. E isso, assim, contrário a tudo que a gente vê, preconiza, mas eu entrei no site, no Facebook da OMS. Aí eu fiquei, será que é um perfil falso? Será que criaram um perfil da OMS? Aí depois eu vi esse post da OMS tem mais de 200 mil comentários. E um dos comentários mais frequentes é a OMS espalhando fake news, porque assim não tem nenhum estudo. Aí depois de ver e tal, procurei bastante sobre o assunto e vi que tem correntes de pesquisadores que acham que a máscara pode causar uma retenção de CO2 e causar até dano para pessoas, principalmente que têm problemas pulmonares e têm problemas cardíacos e neurológicos, mas tem outros pesquisadores que acham que não e tem gente fazendo estudo desse assunto. A minha pergunta, Aline, é como, quando a gente recebe uma pergunta de modo prático, a gente consegue rapidamente chegar a uma conclusão. E para a professora Tayane, a minha pergunta é, eu estou num grupo de WhatsApp, e aí, de repente, alguém coloca uma fake news. Como que eu posso contestar a pessoa sem se tornar um antipático? Porque isso tem acontecido. Às vezes, me mandam uma mensagem e eu falo para a pessoa, isso aí não é verdadeiro, é fake news. Quando eu mandei isso para a pessoa nunca mais falou comigo, né? Então, como que a gente pode tentar mostrar para as pessoas que aquela informação pode ser uma desinformação sem você sofrer as consequências de ser afastado socialmente? Essas minhas perguntas, depois tem algumas do chat. Pode começar a professora Aline e depois a professora Tayane. É um tanto quanto difícil responder, porque no final das contas não tem muito jeito. Existem, de fato, artigos que vão tentar provar uma coisa de um jeito e outros vão tentar provar de outro, e vão existir essas contradições até a gente chegar numa verdade absoluta que às vezes é muito difícil de obter na ciência. Então, acho que existem essas correntes e, no final das contas, assim, a gente tem que usar o nosso conhecimento, né, que a gente adquiriu ao longo da vida, na graduação, nos nossos estudos de mestrado, doutorado, etc., como pesquisador, para tentar identificar, podar aquele estudo que, de fato, está seguindo as regrinhas lá que a gente aprende, ou um outro que está faltando ali algum pedaço, né, que poderia ter feito um estudo metodológico melhor, ter feito uma conclusão mais bem fundamentada. Então, isso vai ser um pouco do nosso processo de formação. E, do ponto de vista da computação, o que ela pode ajudar é um pouco a podar esse grande espaço, né? Porque se a gente for tentar ler todos os artigos que surgem a cada dia a respeito de um assunto, não tem horas no dia que vão dar conta disso. Então, a computação e a inteligência artificial podem ajudar a podar essa informação.
a, de repente, já descartar aquele grupo de artigos que não tem muita credibilidade, porque ainda não foi revisado, ou está numa revista que é um pouco duvidosa, né, na sua qualidade, ou que, de repente, aí é o mais difícil para a IA fazer, mas é algo também que a gente pode pensar, de tentar entrar no artigo e verificar se os elementos principais de uma pesquisa metodológica estão ali dentro. Então, eu acho que a IA e a computação podem ajudar nesse ponto, a filtrar a informação para a gente, mas ainda vai sobrar um pouco de informação que a gente, ser humano, é que vai ter que avaliar e verificar. Eu assim, acho que isso é uma coisa importante, que, na verdade, a ciência é a busca da verdade, né? E a busca da verdade, às vezes, é muito demorada, dolorosa. Eu pedi recentemente para a Aline Gonelli, que ela é da coordenação do grupo, está também aí junto com a professora Tayane, né? Ela é professora de letras, né? Se os textos, como as pessoas usam as palavras, podem ajudar a gente a ver. E ela mandou para mim, né, que tem o jeito que a pessoa escreve, o tipo dos superlativos, as palavras, né? Tudo isso chama a atenção de uma coisa que não é verdadeira, né? Na verdade, as pessoas que têm mais conhecimento, elas normalmente exalam mais dúvidas do que as pessoas que não têm tanto conhecimento para escrever, né? Então, a minha pergunta agora para a professora Tayane, né? Então, como, professora Tayane, a gente está num grupo de 200 pessoas e alguém coloca uma notícia que você vê que aquilo não é verdadeiro, você pode responder ou até exatamente para uma pessoa sem a pessoa perder a amizade com você ou criar uma briga ali infinita, né, entre as pessoas, que polariza e divide, né? Isso é uma coisa que eu queria saber, o que é a sua sugestão. E além de criar inimizade ou antipatia, acaba não é muito eficaz, né? Então, que é uma pergunta assim, muito difícil de ser respondida, porque assim como como a Aline também demonstrou no trabalho dela, a gente não consegue criar um manual, né? Faça isso, aquilo que vai dar certo, nem enquanto humano, nem enquanto inteligência artificial, né? Então, é muito complicado, mas eu vou experiências que eu já tive que trazem luz, que traz alguma luz de como lidar essa tipo de informação que é recorrente na nossa vida cotidiana, né? A gente se depara com esse tipo de coisa o tempo inteiro, assim como uma pessoa compartilhar num grupo uma fake news, assim como as pessoas virem procurar a gente por sermos da universidade, então acham que a gente vai saber responder uma série de coisas se é verdade ou não é, né? Uma das vertentes da minha pesquisa é de teorias da conspiração relacionadas à ciência, né? Eu estou imersa em grupos de teóricos da conspiração há pelo menos 2 anos, né? Uma pesquisa extremamente divertida, né? No sentido de ouvir o que as pessoas pensam, de tentar entender como que eles a informação, como que eles formas de crença muito bem consolidados e como, a partir disso, pensar em enfrentar. Às vezes é um tanto cansativo também, né? Porque você fica naquela ansiedade de rebater, de refutar, de falar que o que eles estão falando é mentira, mas existe uma série de implicações éticas do meu papel de pesquisadora nesses espaços digitais, principalmente o WhatsApp, que é onde eu tenho atuado com eles, né? E o que eu percebi nesses meus 2 anos de imersão com teóricos da conspiração, que não é o caso dos seus colegas, né, no grupo de WhatsApp, mas que tem semelhanças em termos de circulação da informação e posicionamentos de opinião. Que o rebate, né, o rebater e falar isso não é verdadeiro, ele tem um fenômeno muito contraproducente à sua tentativa de mostrar que aquela informação não é verdadeira, né? Geralmente, o que eu percebi é que quando há essa intervenção da pessoa falando, olha, isso não é verdade, a pessoa tende a retrair, né, a ficar na defensiva sobre aquilo e defender, inclusive, o que os
os estudos, experiência têm mostrado, que a gente precisa trabalhar esse sistema, que eu acho que vai ao encontro do que a Aline como métodos de alfabetização, né, e muito proveitoso, muito realmente importante para a gente lidar com isso. É como tramar uma opinião sobre aquela informação sem que a gente fale mentira, né? Então, tentar, é uma conquista, né? Por que você acha, né? Como que você chegou? Quem é a fonte? Né? Essa fonte você considera uma fonte verdadeira? Por que essa fonte é confiável? Né? E aí vai quase que uma sedução daquele sujeito. Infelizmente, a gente não tem esse tempo todo isso, mas é que o processo de alfabetização sobre a informação requer essa processualidade sobre o entendimento da informação, que vai ajudar a própria pessoa a refletir sobre a sua opinião, né, sobre a sua opinião que já foi formada e que não vai ser combatida se você for no enfrentamento direto, né, é verdadeiro ou não é, né, então tem um processo de fato de alfabetização sobre aquela informação, mostrar a fonte, tentar entender por que o sujeito acredita naquilo, né, o porquê que ele está compartilhando aquela informação, né, e fazê-lo refletir sobre a informação. Extremamente difícil, né, não é um manual de bolo que coloca 3 ovos que vai dar certo, né, é um processo, de fato, árduo, que requer, como a professora Aline falou, e como eu falei na apresentação, esse conhecimento multidisciplinar e um tempo, né, um tempo que é muito próprio da ciência, um tempo longo, né, e que às vezes a pessoa só quer uma resposta imediata, que a gente não consegue rapidamente, porque o tempo da ciência é um tempo muito próprio, né, é um tempo do consenso, do acordo, né. Obrigado. Realmente... Não sei se não é uma receita, peço desculpas, não é um manual. Não, é difícil mesmo, eu sei que, dependendo da hora do dia, você está cansado e acaba respondendo rápido aquilo, e aí me passaram uma mensagem, eu vi logo que era uma fake news, eu entrei no site, copiei e respondi para a pessoa, isso aí não é verdadeiro, sugiro que você, como médico, não é pau. E aí perdi a amizade, que a pessoa nunca mais falou comigo, né? Então, realmente, às vezes, contradizer tem que ser bem pensado, né? Mas é um aprendizado para todos nós. O que eu gosto de falar sempre, como professor de medicina, que é uma missão de todo profissional de saúde combater informações erradas na área da saúde. Educar pacientes e outros profissionais é uma missão, mesmo que a gente tenha a dor de, às vezes, receber esse tipo de situação para si. Temos aqui 2 perguntas do chat, eu vou dirigir uma para a professora Aline e uma para a professora Tayane. A Gláucia Mouzinho, obrigado, Gláucia, mandou aqui que, contestando a fake news, a gente acaba espalhando mais a notícia falsa. Como responder sem divulgar mais uma notícia? E o Anderson Roy falou, bom dia. Qual o papel do judiciário no ecossistema de desinformação? Será ele a palavra final dessas disputas? Isso é uma boa pergunta, aí, porque envolve também a questão de censura, a questão que está sendo discutida até aí nos nossos parlamentares, né, projeto de lei, porque as pessoas têm direito à livre expressão, as pessoas têm que poder falar coisas que, às vezes, você discorda, mas se aquilo causa um dano, se aquilo tem um objetivo por trás que é fora do que está dentro do arcabouço legal, aquilo tem que ter algum tipo de consequência. Não sei, Aline ou Taine, qual quer responder? Qual? Fique à vontade. Eu posso responder a Gláucia. Pergunta muito boa, né? Realmente, às vezes, a gente tem tanta vontade de falar para todo mundo que aquilo não é verdade, que aí a gente acaba divulgando um pouco mais, né? Acho que
tem que evitar, assim, de fugir do local onde aquilo foi divulgado, né? Então, por exemplo, se é no Facebook, você pode entrar lá e comentar algo a respeito, assim, de forma bem explícita, que é algo falso, mas não tirar daquele ambiente e colocar em outro, porque o contexto pode se perder, às vezes tem marcações, né, marcas d'água que a pessoa põe na notícia para deixar claro que é falso, e aí existem formas de, às vezes, até você conseguir remover essas marcações. Então, não tirar, não sair daquele ambiente onde a informação foi divulgada. E se você tiver algo a dizer, né, e quiser contestar, etc., tentar ficar ali naquele ambiente e tentar, de alguma forma, ser bastante explícito que você não está na sua fala, né, para não tentar, às vezes, trazer algum ponto que a pessoa pode usar ao contrário para achar que é algum tipo de evidência ou achar que é algum tipo de confirmação. Então, tentar ser sucinto, objetivo, um tanto claro quanto possível. Se você tiver como contestar, se você quiser contestar, e não tirar do ambiente original. Acho que eu diria isso. É muito interessante a sua colocação, porque eu recentemente li que o artigo original publicado no Lancet, que deu início ao movimento da antivacina, ele foi retratado. E aí as pessoas começaram a citar o artigo para dizer que o artigo era falso, então ele começou a ser muito citado, porque mesmo o artigo retratado, você encontra o artigo. Ele não aparece. E aí, uma das coisas que se pede hoje em dia é que não se cite artigos retratados como forma de criticar o artigo, porque aquilo acaba propagando aquela coisa errada do artigo. E agora a gente teve 2 artigos muito importantes publicados no New England e no Lancet, né, todas as revistas aí bicentenárias, né, das revistas mais antigas e mais importantes da área médica, que foram retratados. E isso gerou, assim, as informações dos artigos, eles explodiram nas mídias sociais, porque todo mundo agora cita os artigos intensamente, né? Professora Tayane, a questão aí do judiciário e sua opinião para a gente caminhar para o fim da nossa live. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, Anderson. Eu não sei se o judiciário é a palavra final, né? A forma como a gente tem visto isso ser debatido no Senado pelos nossos parlamentares, a forma como a discussão em torno da desinformação tem sido conduzida no Brasil é extremamente preocupante, porque tem sido condicionada a essa compreensão dessa agenda de guerra que eu falei, né? A partir do momento em que a gente aceita que vivemos numa guerra, a gente também aceita cláusulas de guerra, ou seja, medidas autoritárias que vão contra as nossas liberdades individuais e os nossos direitos, né? A forma como, por exemplo, a última PL que foi debatida, né, que estava sendo debatida, estava construindo em torno dessas formas de enfrentamento à desinformação, tirava muito da nossa liberdade e atribuía muita responsabilidade, por exemplo, às plataformas digitais. Então, as plataformas digitais, né, como Facebook, WhatsApp, Twitter e por aí vai, Instagram, elas passavam a ser responsabilizadas, por um lado, e óbvio, elas precisam ser responsabilizadas também pela forma como deixa correr, a forma como as mediações algorítmicas propiciaram um aumento da desinformação, sem dúvida nenhuma, mas a gente também passa a atribuir muito poder a elas, para elas definirem o que é verdade e o que não é verdade. E a gente já tem na nossa história, muito recente, inclusive envolvendo o Facebook, envolvendo o Twitter, o quanto que essas plataformas têm conduções, né, problemáticas em relação aos usos dos nossos dados. Então, é algo que a gente precisa ter muito cuidado. A forma como há discussões em torno do enfrentamento à desinformação tem sido conduzida não só no Brasil, né, mas também em vários países do mundo, implicando numa agenda de guerra, é extremamente preocupante. Né, a gente precisa defender esse nosso direito sobre a informação, né, como um dos direitos básicos para a gente poder formar nossa opinião, então isso é extremamente importante.
né? Então, eu acredito que o judiciário, ele não deve ser a palavra final. A palavra final continua, precisa, e a gente precisa defender, que é a do cidadão. A gente deveria estar vivendo numa democracia, né? O nosso sistema a gente precisa valorizar, né, e reforçar, reafirmar a urgência da gente ter a nossa democracia estabelecida. E para ter essa democracia estabelecida, envolver o cidadão na discussão. Então, a palavra final não é do judiciário, é o do cidadão, né? A gente que precisa, as discussões de enfrentamento à desinformação tem que ter organização civil envolvida, tem que ter um debate cidadão, tem que ter consulta pública, né? Tem que ser debatido junto à população. E isso é o mais importante de tudo, né? Qualquer forma de regulação, ela tem que estar sendo debatida junto com a população. Obrigado, professora Tayane. Eu gostaria de gente encaminhar, porque não tem umas notícias, umas perguntas aqui vindo pelo site sobre a presença, a emissão de certificados. Se tiver interesse que participou da nossa live, a gente pode emitir um certificado pela pós-graduação. Eu peço que encaminhe um e-mail para o pós-cardiovascular.uf@gmail.com. A gente tem o controle aqui das pessoas que estiveram na sala do Google Meet, a gente pode mandar esse certificado, sim. Essa live vai ficar disponibilizada no canal da pós-graduação, e da minha parte eu vou falar o que eu aprendi disso tudo, né? Enquanto profissional de saúde, eu acho que a conduta que a gente deve ter só compartilha e você tem certeza. Porque uma coisa é um leigo compartilhar. Agora, um médico, um professor, ou até um coordenador de pós-graduação, quando você compartilha uma informação, pode ser visto de um peso diferente, né? E a gente tem essa responsabilidade com o que a gente transmite para outras pessoas. A segunda coisa é que toda vez que você vê alguma coisa que você desconfia que pode estar errado, e você acha que aquilo pode causar um dano, como profissional de saúde, você deva se envolver com a situação. Tem uma analogia que eu faço, né? Como uma omissão de socorro, quando alguém cai na sua frente e você não ajuda, você vê uma informação que pode causar um dano a várias pessoas, você deve tentar, de alguma maneira, mitigar aquele dano. Mesmo que seja você ver e comunicar a pessoa que está repassando privadamente, para não expor a pessoa num grupo grande, porque isso gera uma ansiedade, né? Na verdade, até pode ter um combate ali, não pela verdade, mas sim por ideias e posições que não causam ganho. E a terceira coisa, eu torço muito que as pesquisas de vocês, a professora Aline, a professora Tayane, possam gerar frutos e tornar a nossa vida mais simples, porque a desinformação ela vai sempre existir. Porque a gente tem que melhorar a maneira para a gente identificar e evitar que ela cause dano. Eu agradeço muito a todas vocês, mais uma vez, obrigado. A gente também para as professoras disponibilizarem nas suas graduações, caso queiram fazer aquilo, e desejo a todos uma boa semana. Obrigado. Obrigada, foi um prazer. Prazer enorme. Tchau, tchau.